Salve Maria! Olá amigos! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo exclusivo do canal Padre Lúcio Sesquim e estamos lendo a Bíblia juntos, que é o projeto Bíblia Online, para que todo mundo possa ter acesso à Bíblia, inclusive as pessoas que às vezes não conseguem enxergar direito, outras que não têm a Bíblia fisicamente em seus lares, mas eu estou lendo com vocês e assim nós vamos também nos alimentando da Santa Palavra de Deus. Hoje leremos juntos o capítulo 8º de São Lucas. Vamos começar, mas primeiro, se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim, também ative o sininho para as notificações, o sininho, e deixe o seu like, seu joinha. Depois você vai me contar qual é o versículo ou qual é o ensinamento que mais tocou o seu coração e por quê. Vamos então agora juntos. Capítulo 8º de São Lucas. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o assistiram com as suas posses. Havia-se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou, por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa. Tendo crescido, produziu fruto 100 por um. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo ponto, e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram, porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis, porque ao que tiver, lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Num daqueles dias ele subiu com os seus discípulos a uma barca. Disse ele: Passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água, e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a bonança.
Perguntou-lhes então: Onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: Quem é este, a quem os ventos e o mar obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galiléia. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Por que te ocupas de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Pois há muito tempo que se apoderara dele e guardavam-no preso em cadeias e com grilhões nos pés. Mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. E pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitisse entrar neles. Ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro, impetuosamente no lago, e afogou-se. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. Saíram eles, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés, sentado, vestido e calmo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios. E, tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Nesse momento, pedia-lhe o homem de quem tinham saído os demônios para ficar com ele. Mas Jesus despediu-o, dizendo: Volte para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro. Lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto, e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: Alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés, e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado, e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: Minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: Tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: Não temas. Crê somente e ela será salva. Quando Jesus chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago, João com o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Mas Jesus disse: Não choreis, a menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam bem que estava morta. Mas, segurando ele a mão dela, disse em alta voz: Menina, levanta-te! Voltou-lhe a vida e ela levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram tomados de pasmo. Jesus ordenou-lhes que não contassem a pessoa alguma o que se tinha passado. Queridos irmãos, essa é a conclusão do capítulo 8º de São Lucas.
Quanta coisa a gente viu. Aliás, um capítulo grande. Você com certeza deve ter reparado e se deixado tocar por muitas coisas que ocorreram. Primeiro, a gente viu as piedosas mulheres que acompanharam Jesus. Então, a mulher, mais uma vez, a gente lembra que faz parte da missão da igreja. A parábola do semeador, há muitas explicações sobre isso, e Jesus é didático, ele explica a parábola que ele mesmo fez para que as pessoas pudessem compreender. As parábolas são um meio de misericórdia, ou seja, um meio didático. É a misericórdia de Deus para falar para as pessoas simples. Então Jesus também utiliza parábolas para fazer as pessoas mais simples entenderem. Lâmpada que deve brilhar é a nossa situação, nós somos lâmpadas de Cristo. Com relação à mãe e os irmãos de Jesus, aliás, até a palavra irmãos, deixa eu mostrar aqui para vocês, está aqui na Bíblia, traduzida entre aspas, porque Maria não teve nenhum filho a não ser Jesus. Esses irmãos eram certamente, primeiro, pelos indícios que nós temos, segundo, pela própria tradição da igreja. Esses chamados irmãos eram primos, inclusive a palavra primos é a mesma, é próxima aqui de irmãos, no grego. O Evangelho de São Lucas foi escrito em grego. E Jesus não rejeita em nenhum momento Nossa Senhora e os parentes. Mas ele quer dizer que, se você escuta a palavra de Deus, se você deixa se tocar por ela, você também é parente de Jesus. Jesus, portanto, é inclusivo. Ele quer deixar a oportunidade que todos nós façamos parte de sua família. A tempestade é também um grande exemplo para nós. Quando muitas vezes passamos por tempestade, o que precisamos? Ter fé e sim, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Ele há de providenciar, mas tenhamos fé. Nosso Senhor dá o exemplo. O possesso de Genezaré, meus irmãos, um caso de possessão. E as pessoas, quando viram que o antigo possesso já estava bem, com consciência, ao invés de pedirem para ficar mais próximos de Jesus, pedem para que ele se retire. Alguma semelhança no mundo de hoje também? Algumas pessoas não querem estar com Cristo. Por quê? Vejam só que paradoxo. Jesus que cura. Inclusive, o capítulo apresenta a cura física, mental e espiritual. Essa foi uma cura espiritual, mas proporcionando a cura integral também. O homem parou de se ferir, o homem voltou à sã consciência. E, por fim, Jesus realiza também uma cura física na mulher que estava sofrendo de hemorragia e ressuscitando a filha de Jairo. São muitos ensinamentos. Conta para mim. Qual é o que mais tocou seu coração? Se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim, ative o sininho para as notificações, deixe o seu like e no próximo vídeo vamos ler juntos o capítulo 9. Deus te abençoe. Salve Maria!